Somente 11 países no continente africano não têm acesso ao mar. O que isso significa? O que muda para esses países? Como eles chegam ao mar? Por que é interessante ter acesso ao mar? Tu já parou para pensar nisso? É só para tomar banho de praia? É só para ficar bronzeado? Comer peixe frito? O que são conflitos jihadistas? O que é jihad? Jihad é um conceito da religião islâmica que significa empenho, esforço, luta e que pode ter vários significados. Atualmente ele é entendido como guerra santa, que é travada contra os inimigos da religião muçulmana. Sem falar que às vezes com um pretexto religioso existem muitos outros por trás, como poder, dinheiro, ambição, ganância. Nem tudo é religioso, às vezes a religião é apenas um disfarce para outros interesses. Na África existem alguns grupos conhecidos. Já ouviste falar no Boko Haram? O Boko Haram, em tradução literal, diz que a educação ocidental ou não islâmica é um pecado. Ele inicialmente foi criado como um movimento não violento. Seu objetivo era purificar o Islã no norte da Nigéria. Mas, a partir de 2015, se alinhou ao Estado Islâmico. E com esses amigos não tem como não ser violento. O Boko Haram participou de alguns atentados a escolas de meninas na Nigéria. Lembra? Isso deu no jornal. Eles são contrários a ensinamentos para meninas. Uma prática meio machista. Eles consideram que as mulheres não merecem. Eles consideram que as mulheres não têm direito ao estudo. O que tu acha disso? Já ouviste falar em Tech Hub? O que significa isso? São polos tecnológicos, polos de desenvolvimento de software. Tem isso na África. A África não tem só leão, fome, miséria? Não. Na África existe tecnologia de ponta sendo desenvolvida. Expectativa de vida é um conceito que leva em consideração a média de anos vividos por uma pessoa a partir do seu nascimento. Nos 3 mapas, podemos ver como a expectativa de vida está aumentando no mundo inteiro. Mediana é um conceito estatístico. A estatística nos ajuda muito a explicar o mundo, se feita de forma certa. Se feita de forma errada, podemos correlacionar o aumento no número de cegonhas com o aumento da taxa de natalidade. Isso estatisticamente pode ser correlacionado, não exprime a verdade. Mediana é uma medida de posição que divide toda a amostra, que divide toda a população em 2 partes, exatamente ao meio. Isso significa que se a mediana são 20 anos, metade da população tem até 20 anos e a outra metade da população tem mais de 20 anos. É diferente da média. A média nos dá um resultado que leva em consideração todas as idades dividida pelo número de indivíduos. A média de idades de uma população é a soma da idade de todos os habitantes dividido pelo número de habitantes. A mediana não, divide a população em 2 partes. 50% da população tem até aquela idade e os outros 50% têm mais do que aquela idade. O Índice Brain de Governança é um índice que monitora o desempenho da governança nos países. Para a fundação que criou este índice, governança é o fornecimento de bens e serviços públicos, políticos, sociais e econômicos que todo cidadão tem direito. O Índice de Democracia é publicado pelo jornal The Economist. Para calcular esse índice, são levados em consideração 60 indicadores, como direitos civis, direitos políticos, cultura, algo que temos que abrir o olho. Quais são os jogadores de futebol que têm origem em países africanos que jogam na Europa e são bem remunerados que tu conhece? Quem são os mais famosos? De que país eles vieram? Coloca aí nos comentários.
Grandes fortunas na África. Sabia que tem gente muito rica na África? Ou tu continua com aquele conceito que só tem miséria, pobreza, fome? Essas grandes fortunas estão distribuídas em alguns poucos países. Sim, não é todo país do mundo que é rico. Não é em todo país que tem milionário e bilionário. A principal concentração de riqueza está no Egito, na Nigéria e na África do Sul. É onde se encontram mais milionários. Mas em outros países, como tu podes perceber, também tem milionários. Tu queres conhecer os milionários africanos? Agora eu te mostro uma listinha com bilionários africanos. E nesse mapa podemos ver quais são os países de origem ou que eles moram. Sim, na África tem internet. E tem internet veloz. Gente, fiquei impressionada com alguns países que têm mais linhas de telefone celular do que habitantes. Ao contrário do que disse o nosso ministro da Economia, que cada brasileiro tinha 2 iPhones. Ora, iPhone. Na África tem alguns países que não chegam a 2 linhas por habitante, mas ultrapassa 1 linha por habitante. Em alguns países, o preço da internet é muito menor que o nosso aqui no Brasil. Tem países que o custo do gigabyte, presta atenção, é gigabyte, não são gigas, é giga, é uma unidade de medida. Custa menos de $1. Ao contrário, tem outros países que custa muito caro. O que tem que ver cabo submarino com internet? Tudo. Essa comunicação de alta velocidade, ela é feita toda pelos cabos submarinos que distribuem e que ligam os continentes, que ligam países. Dá para ver no mapa que existem muitos cabos ligando os Estados Unidos até a Europa. Alguns ligando os Estados Unidos, o Brasil, a Europa, o Brasil, a África. Tem alguns cabos que circundam a África, né, e outros que ligam a África, a Ásia. Então é dessa forma que o mundo todo fica conectado, com uma velocidade maior ou menor, mas o mundo todo fica conectado. A diferença nas cores é a diferença na velocidade dos cabos. Sim, existe censura na internet na África. No mundo da ditadura, a censura é algo presente. A censura da tua fala, a censura da escrita, a censura da internet, a definição do que tu pode ou não pode ver, do que tu pode ou não pode escrever. Isso é uma coisa que temos que pensar. O que queremos? Olhando o mapa da direita, onde está bem definido a extensão do Rio Nilo, tem uma coisa em comum com o Rio brasileiro. Para um pouquinho e olha, vê se tu consegue encontrar. É onde o Nilo branco e o Nilo azul se encontram para formar o Nilo. Aonde tem isso no Brasil? O Rio Amazonas? O Rio Amazonas nasce da junção, do encontro do Rio Negro e do Solimões. Esse encontro se dá bem na frente da cidade de Manaus e a partir dali ele é o Rio Amazonas. No mapa da esquerda, essa região verde é toda a bacia de inundação do Rio Nilo. Esse trajeto, essa bacia, lá naquela imagem das luzes noturnas, é o que tu enxerga bem iluminado. Então nessa região, ao longo do Rio Nilo, há uma maior concentração de cidades, vilarejos e pessoas habitando. Por quê? Toda religião na África tem características semelhantes às nossas religiões afro-brasileiras, como a Umbanda, Batuque, Candomblé. Será?